Queridos amigos, diletos visitantes, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, este versículo de número 47. Eu lerei estas palavras do Senhor Jesus que diz: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. O nosso título sobre esta parábola do Senhor Jesus, estas palavras seguintes, é a parábola terrível. A última parábola de um conjunto de 8 parábolas do Senhor Jesus Cristo. Uma parábola muito semelhante a 2 outras declaradas por ele neste mesmo capítulo. A pergunta que vem em nossa mente ao final destas parábolas é esta: por que o Senhor Jesus Cristo adiciona mais uma parábola quando ela parece não adicionar absolutamente nada ao que já foi dito nas demais parábolas? Quando as anteriores, sobretudo a parábola do joio e do trigo, parece ser um irmão gêmeo a esta parábola. Veja comigo no versículo de número 24, quão semelhante é a parábola do joio e do trigo a esta da rede e dos peixes. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo de número 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. De volta ao versículo 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Veja o versículo de número 41 da outra parábola: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As mesmas palavras que concluem esta parábola, concluindo esta última, que parte do versículo 47. Por que então esta parábola, uma vez que ela não adiciona nada de novo ao que já foi dito? Bem, esta é a pergunta que tem sido levantada por muitos comentadores, mas, queridos amigos, o objetivo desta parábola não é trazer algo novo ao que já foi dito, mas sim enfatizar grandemente o que já foi dito. Enfatizar a verdade repetindo. Repetição é um método, uma didática de ensino. E o Senhor faz isso muitas vezes, de muitas maneiras, seja de maneira direta em suas declarações ou por meio de parábolas que recapitulam a mensagem que foi ensinada. Seu objetivo é imprimir na mente dos discípulos e de todos aqueles que ouviram a absoluta certeza ao final da vida de um julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Esse é o objetivo. Ele faz isso, é claro, para evitar o desespero eterno daquelas pessoas que se misturam com o povo de Deus, mas que ainda não nasceram de novo. Aqui está o Senhor Jesus Cristo temerosamente, do nosso olhar, da nossa perspectiva, instruindo, repetindo e advertindo a respeito da vinda do juízo de Deus, para que pessoas que estão misturadas como trigo e o joio, peixes de toda a qualidade dentro de uma rede, mas não regeneradas, não convertidas de seus maus caminhos, não se iludam, sejam advertidas, que se arrependam enquanto há tempo, que se arrependam enquanto há oportunidade e tempo. Você percebe que há uma teleonomia, um ponto de fuga, um clímax e um ponto de fuga aqui nesta parábola, não é? Há o movimento das ações: plantar, crescer, colher.
Na mesma maneira, nos peixes, rede lançada, reunir toda a qualidade de peixe, trazer à margem da praia, separação. Isso imprime em nossas mentes, queridos amigos, que esta vida que nós seguimos no tempo. Nós não estamos estacionados no espaço. Esse é um grande problema conosco. Nós tendemos a pensar apenas em termos de espaço. Vou fazer alguma coisa aqui neste lugar, em casa, na cozinha, no escritório, e eu me esqueço que o tempo está em movimento, está acabando. Eu não posso passar o dia inteiro nisso. Eu não posso gastar a minha vida inteira nestas coisas, coisas mais elevadas e importantes também. E o Senhor está dizendo, no ponto de fuga, no horizonte da nossa jornada, há um final. E este final culmina com o dia de julgamento, o dia em que todos seremos trazidos à presença do Senhor Jesus Cristo para sermos julgados por Ele. E seu objetivo é este, mais uma vez, como meu Salvador eu devo repetir, para que aqueles que estão no meio do povo de Deus, misturados com o povo de Deus, mas nunca encararam seus pecados e clamaram a Deus por uma nova vida, sejam advertidos a se arrependerem enquanto há tempo. O Senhor está dizendo aos seus discípulos, vejam vocês pescadores, homens e mulheres em uma sociedade agrária, plantando, pescando, lidando com gado. Estas imagens e ilustrações que eu faço para vocês, vocês conhecem muito bem. São parábolas que lidam com coisas do dia a dia que vocês estão acostumados. E vocês já viram como o fazendeiro, ele recolhe o trigo, o joio, e separa um do outro. E vocês já observaram aqui na beira do lago, do mar da Galileia, muitas e muitas vezes como os pescadores, ao reunir os peixes na rede, se assentam, separam uns dos outros. Usando isso, eu estou dizendo a vocês que no final desta jornada a mesma coisa irá acontecer. Haverá uma separação. Quando eu enviar os meus anjos, diz o Salvador, eles irão separar aquilo que está misturado e muitas vezes não perceptível para os homens, mesmo às vezes para os crentes, o povo de Deus. Nesta última parábola, explicando o reino dos céus, aponta para a consumação da história humana. E você deve ter percebido que na ilustração há 5 elementos que compõem a parábola. Nós temos aqui a rede, o mar, pescadores, peixes e anjos. Cada um representa, claro, um elemento na parábola do Senhor Jesus Cristo. Bem, a rede é a rede do Evangelho lançada sobre todas as almas. A mensagem, a proclamação da verdade sobre Deus, o Criador, a alma humana, a finitude da vida física, a eternidade. O Evangelho também abraçando estas verdades é lançado sobre todos os homens, pregado, ensinado. As boas novas de perdão está incluso. As boas novas de que para pecadores como nós há salvação. Que para as coisas terríveis que eu fiz, que maculam a minha consciência e me sujam diante de Deus, neste mundo, nesta vida, eu não preciso morrer em meus pecados, eu não preciso concluir meus dias e ser condenado a perdão provido pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a rede do Evangelho. O mar, é claro, é o mundo, as culturas, as nações, as águas, as muitas águas, ou o mar é sempre uma ilustração dos povos, das nações. Toda a massa decaída de homens e mulheres em pecados em toda a história. Este é o mar, o oceano, os pescadores, são os pregadores do Evangelho. Você se recorda como o Senhor Jesus Cristo os chamou da rede física de pescarem peixes para pescarem homens. Vos fareis pescadores de homens, ide por todo o mundo, a toda criatura, o mundo, as águas, lançando a rede do Evangelho. Essa parábola tem a ver, como as demais, com o período da vinda da obra consumada de Cristo, o lançar da rede, a pregação do Evangelho e o final deste período, a consumação dos tempos. Bem, há os peixes aqui também, pessoas de todos os tipos, de todas as qualidades. Observe, o texto não diz que são todos os peixes do mar pescados, mas de todas as qualidades.
Isso está em acordo com Apocalipse, capítulo de número 5. Você se recorda as palavras do versículo de número 9, quando estes peixes que foram separados, colocados na cesta, justificados por Cristo, eles estão agora diante do Senhor, no capítulo 5, versículo 9, louvando ao Senhor com este cântico, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. É a mesma ideia da parábola, é o mesmo ensino de João 3,16, que Deus amou o mundo, não o mundo mineral, mas de pessoas de todos os grupos étnicos em todo o mundo. O céu será cheio, estará cheio de pessoas de todas as culturas e nações. Lembre-se, nós, brasileiros, também estaremos lá. É maravilhoso, queridos amigos, que o amor de Deus tenha chegado à nossa terra e à nossa vida em particular. O Senhor teve grande, imensa compaixão de nós. É maravilhoso. Nós temos aqui também os anjos, mais um elemento nesta parábola, anjos de Deus. São chamados aqui de ceifeiros. Veja que na parábola não são os pescadores que irão lançar fora na fornalha os maus. Na parábola do joio e do trigo não são servos, mas os anjos do Senhor, milhões e milhões deles. Isso está de acordo com o ensino do Senhor Jesus em muitos lugares. Veja Mateus capítulo 16, do versículo 27. Mateus capítulo 16, versículo de número 27. Porque o Filho do Homem, isto é Jesus, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Os anjos do Senhor. Bem, eu não devo me delongar na estrutura desta parábola, mas destacar esses elementos. Mas deixe-me voltar à nossa parábola e seus elementos. Versículo de número 47. E disse-lhes a quem? Bem, em particular aos discípulos. Aquelas primeiras duas parábolas foram ditas ao povo em geral, ali na Galileia, e os discípulos. Mas estas quatro, ou melhor dizendo, 6 próximas parábolas são ditas em particular aos discípulos do Senhor Jesus. E disse-lhe, versículo 47, igualmente o reino dos céus, ele segue dizendo, ele inicia com essa declaração, é claro, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Bem, eles sabiam o significado disso. Eles estavam ali na Galileia. Muitos eram pescadores ou cresceram vendo esta rede lançada ao mar. Há vários termos no Novo Testamento para rede ou pescaria. Bem, esta é uma rede muito ampla. Há um termo que o Senhor diz para os discípulos, ele usa um termo, dizendo aos discípulos em determinado momento que eles deveriam lançar a rede, é o termo que nós temos para tarrafa. Mas aqui é um outro termo. É a rede que junta os peixes. Trata-se de uma imensa rede de pescar. E essa rede não era puxada por braços humanos, seria impossível. Era uma rede muito grande. Alguns historiadores descrevem essa rede como que de 100 metros lineares. Era amarrada ao lado de um barco, e era amarrado à beira do lago da Galileia, ou do rio, ou do mar, em um determinado lugar seguro. Aquele barco se encontra a uma distância longa do ponto inicial da rede, e ele começa a se movimentar, essa imensa rede, em cima, a parte dela boiando, com elementos que o permitia boiar, talvez buriti, há muito buriti na Palestina, creia você. E a parte de baixo da rede, lá no fundo, porque havia chumbo, algum outro tipo de metal, provavelmente pedras, na verdade. Esta rede estendida do topo ao fundo, ligada de um ponto na beira do rio e amarrada ao barco em uma grande distância, aquele barco começava a se movimentar, fazendo um meio círculo, uma meia lua, e encompassando todo tipo de peixe dentro dessa meia circunferência, até juntá-los todos na borda, na margem, onde todos os peixes são puxados para a areia. Essa é a imagem. É um esforço muito grande, é uma rede muito grande. E esse termo é utilizado de propósito, porque o mar é imenso. Esta rede é lançada
é lançada e aberta em toda parte. Queridos amigos, ao longo de 2000 anos de história, esta rede do Evangelho, ela lentamente se move através do mar da vida e da existência de todo ser humano. E esta rede traz multidões de pessoas para a margem do julgamento. E então, estando ali, arrastados pela vida, levados por esta rede, nós nos apresentamos diante do Senhor. A rede do Evangelho é lançada no lago aberto, no meio, muitas vezes. Esta que é aberta para buscar todo tipo de peixe, sem distinção de um peixe para o outro. Eles não buscavam dizer ou criar uma rede que só pegava sardinha, ou que só pegava surubim, ou pacu, ou todo tipo de peixe, tilápia. Era uma rede piaba para todo tipo de peixe. E arrastava todos. O reino de Deus tem esta semelhança ao longo do tempo e até o seu final, diz o Senhor Jesus Cristo. Traz multidões incontáveis de pessoas pela pregação do Evangelho para o dia de julgamento. É claro que sim, porque o Evangelho da graça redentora, o Evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem de vida e de morte, de condenação. Quando ela é pregada, ela produz um odor de vida para aqueles que estão buscando o perdão, a reconciliação com Deus, e um odor de putrefação, de cemitério, de morte para aqueles que rejeitam a Cristo, porque elas são confrontadas com a verdade. E todos nós, pela mensagem que se espalha, somos levados em direção à margem da eternidade, e então a separação. Sem distinção alguma, pecadores de todos os tipos, dos melhores aos piores pecadores. Deus não faz acepção de pessoas durante essa dispensação do Evangelho. Durante este período da proclamação do Evangelho, aberta a todas as nações, que vai da vinda de Cristo, à descida do seu Espírito, à sua volta, Deus não faz acepção de pessoas, mas no julgamento final Ele fará acepção de pessoas. É o que nos ensina esta parábola. E separarão uns dos outros. Você percebe a grandeza desta parábola e a sua advertência? E a implicação dela, então, é esta, que é de pouquíssima consequência espiritual frequentar uma igreja, a menos que já sejamos salvos. Ou melhor, a menos que sejamos salvos. Não já, você deve vir para ouvir o Evangelho da salvação. Mas é de nenhuma consequência, ou pouca consequência espiritual, tendo em vista o céu. A menos que sejamos salvos, frequentar uma igreja. Por quê? Porque eu não posso me empurrar para dentro do céu malandramente, me misturando com a multidão, como nós fazemos em muitas situações na vida, desde a infância. Haverá uma separação. Talvez aos meus olhos, como pastor, eu não posso ver com toda a clareza absoluta o estado do coração de alguém. O Senhor fará com que os frutos apareçam, e às vezes muitos crentes são confundidos, não é? Pela indumentária teológica, palavras, certas atitudes de pessoas que parecem salvas, mas elas serão detectadas pelos anjos do Senhor. E o Senhor enviará os seus milhões e milhões de anjos, e eles saberão discernir aqueles que têm em sua testa o sangue precioso do Cordeiro no umbral da sua alma, o nome do Senhor Jesus. Eles podem ver quem está dentro do reino de Deus e quem está do lado de fora. Queridos amigos, essa é a advertência e implicação. É de nenhuma consequência, de nenhuma utilidade para a alma, apenas se misturar com o povo de Deus e não buscar com seriedade a nova vida. O tempo está passando, diz a parábola. Haverá uma separação mesmo dentro da congregação do povo de Deus em todo lugar, a igreja é visível. Veja, na parábola do trigo, o joio é separado do trigo. Na parábola da rede,
peixes bons e ruins são separados. Na parábola das bodas, há uma separação entre os convidados que tinham as vestes nupciais e aquele que não tinha. Na parábola dos servos, servos bons e servos maus são separados. Na parábola das 10 virgens, sábias e tolas são separadas uma das outras por uma porta fechada. Na parábola dos talentos, servos dedicados e servos negligentes são separados. Na parábola das ovelhas e dos bodes, entre os dois tipos de animais, há separação. Assim eu não posso imaginar, nem entreter em minha mente que porque eu estou fazendo o meu melhor e buscando estar com o povo de Deus, eu serei rebanhado para dentro dos portais eternos, porque haverá uma separação, o Senhor fará esta separação. E o critério dela é a nossa resposta ao Evangelho de Cristo, em verdadeiro arrependimento de pecados, em fé no Senhor Jesus Cristo, uma experiência real, pessoal, de conversão, uma obra de Deus em nossa vida. Deixe-me ler outra vez estes versículos. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Você percebeu a semelhança desta parábola com as palavras diretas do Senhor Jesus Cristo em Mateus 25? Se recorda, abra comigo rapidamente, no capítulo de número 25, versículo 31 ao versículo de número 34, o Senhor Jesus Cristo declara: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, isto é, no último dia, na consumação, e todos os santos anjos com ele, todos, então se assentará no trono da sua glória. Volte à parábola onde você está com o dedo aí. E estando cheia a rede, puxam para a praia, observe, e assentando-se, apanham para os cestos, e se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas, todos os tipos de peixe, diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Haverá uma separação. Nós temos em nossa mente terrena e carnal, sobretudo como brasileiros que somos, imaginar que lá na hora as coisas vão dar certo e a gente encaixa e faz as coisas acontecer. Isso não acontece espiritualmente, não será assim no reino de Deus. Haverá uma separação clara. E a despeito da filiação religiosa de alguém, seus desejos espirituais, sentimentos, bons sentimentos espirituais, se o coração estiver destituído da graça de Deus, a alma estará perdida. Queridos irmãos, amigos, eu não falo isso com prazer ou alegria, mas eu devo informar e soletrar estas verdades e elementos desta parábola. O meu Salvador, o Senhor da glória, está fazendo uma advertência aqui. Esse é o teor final desta parábola. Os ruins, diz ele, porém, lançam fora. Ser lançado fora denota um estado de condenação, de rejeição. Lançado fora da presença de Deus. Bem, isso expressa uma intensidade tamanha de sofrimento, não é verdade? De dor, separação, nada mais pode ser comparado a isso. Ser lançado para fora da presença do Senhor, não invisivelmente, na vista de todos, diante do Senhor Jesus, Ele próprio que veio para morrer e salvar pecadores.
Por que dessa advertência ao final dessas parábolas? O Senhor Jesus advertiu pessoalmente, Ele próprio. Ele advertiu através de João Batista, que veio preparando o seu caminho. Nós lembramos as palavras de João Batista: arrependei-vos. O Senhor advertiu sobre isto, a consumação dos tempos e o julgamento, através de seus apóstolos. Por que disso? Por que dessas palavras temerosas? A razão é esta: por causa da imensa misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Como poderia o Salvador, vendo este grande abismo ao final da jornada, e não dizer nada? Como poderia uma pessoa, sabendo que a ponte caiu, permitir que seus conhecidos fossem em frente em direção à morte trágica e certa? Por causa da grande compaixão, da misericórdia do Senhor Jesus, Ele adverte as pessoas com o intuito de que parem e se arrependam e se voltem a Ele de todo o coração. É grande misericórdia, queridos amigos, é imensa compaixão. A palavra de Deus ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Talvez algum homem, alguma mulher, mesmo algum crente tenha prazer, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas que o ímpio se arrependa e se converta de seus caminhos maus e viva. Está lá em Ezequiel capítulo 36. Este é o coração de Deus. O Senhor Jesus Cristo pessoalmente disse aos judeus: vocês estão meticulosamente estudando a palavra de Deus, e elas falam sobre mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Você percebe a franqueza do Senhor Jesus? Vocês estão todo dia meticulosamente estudando, isso está certo, mas estas páginas estão falando claramente de mim, diz o Salvador. Vocês percebem tantas coisas e viram meus milagres e meu ensino, mas não quereis vir a mim para terdes vida. A grande compaixão do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me colocar nesses termos. O Senhor fala de maneira muito franca, muito clara. Eu devo fazer isso com toda a simpatia. Queridos amigos, ouça novamente esta palavra. Igualmente, diz o Salvador, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que imagem, e que apanha toda a qualidade de peixe. Veja a vividez desta pintura, desta imagem diante de nós, esta imensa rede em movimento, atraindo, puxando, levando todos os tipos de peixe. Essa rede do Evangelho de vida e de advertência, ela é lançada e ela percorre, ela vasculha, ela escaneia todo o mundo, em toda a história. O Evangelho é pregado em toda parte como uma rede lançada. Mas veja, pense na ilustração. Ali está aquela grande rede se aproximando dos peixes, e se em algum determinado momento aquela rede toca na barbatana de um peixe, ele apenas dá um pulinho para frente, acelera e volta a desfrutar da liberdade que ele pensa ter permanentemente. Não é isso que acontece? As pessoas vivem neste mundo, seguem o mundo, o profundo oceano da vida, imaginando serem livres, seres livres. E elas vão ali, acolá, e projetam, e constroem, concluem, fazem isso, experimentam aquilo, elas realizam o que desejam, mas sem perceber que a rede está se aproximando lentamente, mais e mais e mais, e a linha da margem do julgamento se aproxima, e elas estão sendo levadas inexoravelmente pelas ondas e a rede que vem atrás desta vida. E nós estamos mesmo agora dentro desse contexto, e cada ser humano em todo lugar deste mundo. E as pessoas ouvem o Evangelho, e cada vez que elas são tocadas pela rede, ao ouvirem a mensagem do Evangelho que fala à sua consciência,
elas dão um pulinho para frente e aceleram dali para dentro da liberdade que imaginam ter permanentemente. E elas são tocadas pelo Evangelho quando em alguma situação elas se veem próxima desta rede, alguém testemunha de Cristo, ou mesmo um testemunho sem palavras, através de um ato, do comportamento de uma pessoa salva, isto toca e elas dão um pulo para frente e se lançam. Não é comum ver isso. Como as pessoas abanam como uma fumaça, não quero ouvir, voltam e param de pensar, apenas tocou na consciência a realidade da vida e da morte e do julgamento, de que eu sou um pecador, e eu dou uma acelerada para me voltar aos meus afazeres. O Senhor está descrevendo com toda clareza a situação de cada um de nós. Ele conhece muito bem o ser humano, mas mais cedo ou mais tarde, fugindo desta rede, eles são enredados pela rede, porque não há liberdade alguma nesta vida, e elas se movem levadas para o dia de julgamento. Não há essa liberdade. O Senhor descreve este mundo dominado por Satanás como um imenso castelo que possui uma grande área, um grande calçada, quintal, assim por dizer, cercado por imensos muros. Ali estão homens e mulheres, todos nós, antes da conversão, vagando, imaginando sermos livres, enquanto aqueles muros imensos estão lá. E Satanás mantém em tranquilidade o seu reino e os seus pertences. Mas tente pular este muro e você será abatido por pauladas do pecado, do mundo e de Satanás. E quando nós somos tocados por esta rede, quantas vezes nós aceleramos nossas barbatanas para nos preocupar com outra coisa e nos entregar à suposta liberdade imaginária permanente que nós temos, enquanto já estamos sendo levados continuamente. Essa é uma figura que retrata com realidade a vida humana. Queridos amigos, deixem-me colocar em palavras claras e diretas. O Senhor passa a falar neste versículo de número 50, sobre o número 49, sobre o inferno. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Observe que não é maus de entre os bons. Maus aqui é esclarecido pelo versículo 42, aqueles que causam escândalo e cometem iniquidade. E justos aqui não são bons em si mesmos, mas foram justificados em Cristo Jesus. E lançá-los-ão os maus entre os justos, e lançá-los-ão os maus na fornalha de fogo. Ali, naquele lugar terrível, haverá pranto e ranger de dentes. Deixe-me ser bem simples, claro em minha linguagem, direto, para que todos os amigos e irmãos compreendam. Aqui, querido amigo, está o papo reto do Senhor Jesus sobre o inferno. O Senhor Jesus tinha um papo reto sobre o inferno. Papo reto, se você vê no dicionário, transmitir uma ideia de forma objetiva, sem enrolação, também significa uma conversa que não sofrerá alteração futuras. O papo reto do Senhor Jesus sobre o inferno. Poderia ser o título desse sermão também. Não poderia ser mais claro. Ouça novamente. Ele parte da parábola para a realidade e explica. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, são reais esses anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor falou abertamente sobre o inferno. Ele advertiu as pessoas com o inferno. Os seus discípulos fizeram a mesma coisa. Ele ameaçou os ímpios que não se arrependerem de suas obras más com o inferno. Você já tinha observado isso antes em sua leitura da palavra de Deus?
Se não, talvez você não tenha tentado com clareza para o ensino e o ministério de Cristo. Recentemente, um ex-pastor muito famoso no Brasil, nos anos 80, 90, chamado Caio Fábio, ensinou dizendo que não existe inferno. Inferno são o que a gente experimenta nesse mundo, nos relacionamentos. Isso é o inferno. Ele está provando e assinando um atestado de ignorância bíblica. Será que ele nunca atentou para as palavras do Senhor Jesus Cristo Salvador sobre a realidade deste lugar de punição e tormento, declarado, nomeado em tantas palavras aqui na palavra de Deus? Deixe-me tentar seguir por apenas algumas poucas delas para você perceber a presença deste ensino. Volte comigo a Mateus capítulo de número 5, eu serei rápido aqui no versículo 22. O Senhor Jesus Cristo diz assim, observe: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu de nada, de um fogo imaginário, de um conto, do fogo do inferno. Observe agora, queridos amigos, capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentro. É uma alusão ao inferno, trevas, lançado para fora da presença do Senhor. Capítulo 11, versículo 20, eu estou tocando apenas em Mateus. Mais uma vez, ele diz com toda clareza: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operaram a maior parte de seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, e nós seguimos para a parte final deste pronunciamento: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para a ti. Cafarnaum é levada até o inferno, abatida. Mas deixe-me observar ainda com mais clareza, Marcos capítulo 9, versículo de número 43. Ouça e não tenha dúvida sobre este ensino. Marcos capítulo 9, 43 e 48. A 48. E se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para um lugar que não existe, para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não será extinto o inferno em algum momento da eternidade. E se teu pé se escandalizar, corta, o melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele fala sobre o olho, versículo 48, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Porque o Senhor Jesus Cristo tomou dores de repetir tantas vezes esta verdade, se não é verdade? De onde foi que nós aprendemos que não existe um lugar como este? De que maneira podem teólogos nos convencer e sermos facilmente convencidos que não há este lugar de punição? Isso é contrário ao caráter de amor de Deus. Isso existe a um determinado momento em que Ele desligará o fogo, onde o fogo nunca se apaga. Está aqui a verdade da palavra de Deus, dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Por que o Senhor Jesus Cristo precisou falar e ensinar isso? Queridos amigos, teria que ser Ele falando. Se fosse outro, nós não creríamos na realidade de um lugar como esse. Quando eu leio estas palavras, eu sou tocado exatamente como vocês aqui. É muito grande para a minha mente conseguir compreender isso. Um lugar como este, o terror de um lugar como este. E almas eternas sendo punidas. Mas quando nós pensamos sobre a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a hedionidade do pecado, estas coisas começam a fazer sentido. Queridos amigos, se qualquer outro tivesse ensinado sobre o inferno, nós duvidaríamos.
Foi por isso que foi necessário o próprio Senhor misericordioso, de amor, graça, compaixão, Ele próprio ensinar, declarar, ilustrar, repetir sobre a realidade deste lugar de condenação chamado inferno. Se fosse qualquer outro, nós duvidaríamos e faríamos ali um malabarismo teológico para tentar desmentir, mas aqui está o Senhor Jesus, o Salvador, com profunda misericórdia, declarando: este dia virá, ele é real. Abra comigo. Na verdade, antes de abrir, deixe-me tentar trazer alguma luz a mais sobre essa questão. Há 4 palavras na Bíblia representando este lugar, que aqui é chamado de inferno. A palavra Seol, ou Sheol, 65 vezes aparece no Antigo Testamento. Há a palavra grega Tártaros. No Novo Testamento aparece uma vez somente. Tártaro, ardor, amargor. Ele está por essas figuras representando este lugar. Nós temos a palavra Guiena, literalmente um lugar que existiu fora dos muros de Jerusalém, onde por algum tempo o lixo era lançado, e porque era queimado ali, havia lixo o tempo todo, a fumaça nunca parecia se apagar. Aquele lugar real, histórico, é usado como uma imagem, como os demais termos, para este lugar real, chamado inferno. E nós temos também a palavra Hades, mundo dos mortos, no grego, na literatura grega. Aparece 11 vezes, e todas as vezes que esta palavra aparece, é usada para representar o lugar de habitação, de morada dos ímpios, dos perdidos. Há muitas imagens sobre isso. Agora, eu não consigo pessoalmente encontrar qualquer fôlego de alívio e conforto nessa história de alguns pregadores por aí dizerem de que essas imagens, esses termos são apenas alegorias, são apenas símbolos. Querido amigo, como um ser racional, você entende muito bem que um símbolo ilustra, representa uma realidade. Se o símbolo é terrível, imagine a realidade que o símbolo representa. Eu não tenho qualquer conforto diante dessa história. O Senhor foi muito claro e ilustrativo sobre este lugar de punição. Em Lucas capítulo 16, se você abrir comigo, o Senhor ilustra, através de uma parábola mais longa, este lugar. Eu tentarei ser bastante rápido aqui. Lucas capítulo 16, versículo de número 19, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Observe como essas parábolas estão tão conectadas para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Não entenda isto como salvação para o pobre e condenação para o rico. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há purgatório. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele não se tornou uma pessoa boa no inferno. Ele temia os seus irmãos ali, a quem ele provavelmente fez tanta coisa má, e aumentariam ali o seu tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles,
arrepender-se-iam. Porém ele disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscite. As 5 coisas que o Senhor declara aqui que este homem viu no inferno, que ele nunca vira antes. Ele viu que a verdade do inferno e do céu é verdade, para ser um pouco redundante aqui. Ele viu com toda clareza. Algumas pessoas pensam ser fantasia, somente imaginação de pastores para amedrontar pessoas e mantê-las em suas igrejas. Elas dizem: o seu cristianismo deveria ser mais como do Sermão do Monte. Mas, querido amigo, o Senhor Jesus Cristo, no contexto do Sermão do Monte, falou mais sobre o inferno do que qualquer outro tema. O rico se tornou pobre, pobre se tornou rico. Ao ouvir isso soa como zombaria para muitas pessoas, não é? Essa foi a primeira coisa que ele percebeu. O ateu, na morte, se tornou um crente e passou a crer em tudo aquilo que ouviu de Moisés e os profetas, mas não um crente arrependido. Agora ele crê naquilo que ele imaginava ser fantasia. Uma segunda coisa que ele percebeu ali, que o inferno é um lugar de indescritível agonia, está no versículo de número 24. Agonia terrível. Um lugar tão absurdamente terrível. Pense você, a Bíblia descreve que o crente receberá um novo corpo para desfrutar das glórias do novo céu e nova terra. Este corpo maculado pelo pecado em composição, ele não consegue sentir, experimentar aquela atmosfera de glória e vida e poder, ele explodiria ali. Ele receberá um novo corpo. E nos é dito que o ímpio também receberá um novo corpo, para estar em um lugar de punição eterna. Imagine um corpo que não pode ser destruído para experimentar agonia eternamente. É muito grande isso, é muito terrível isso. Isso passa a nossa percepção. Alguns dizem que é figurativo, que é simbólico apenas. Mas se é figurativo, não é porque a realidade é terrível. O Senhor falou sobre o inferno como poço, como lago de fogo, como prisão horrível, como lugar de tormento e agonia. Será que é descrito assim porque é um lugar muito pior? Se apenas em figura, imagine a realidade. Queridos amigos, eu não tenho prazer nesta manhã em gastar tanto tempo aqui. Eu devo fazer isso. Eu devo falar com toda franqueza esta verdade. Há um lugar de condenação. Há um dia de separação. Você pode desenvolver qualquer artimanha mental, psicológica para ouvir isso e conseguir de alguma maneira abafar e sair pelas portas e Satanás te tentar imediatamente dizer: isso aqui é a realidade, continua, foi assim ontem, antes de ontem você viu a igreja, segue em frente. A rede está se aproximando. O momento irá chegar para mim e para você de repente. Se o verme que nunca morre é apenas uma figura, como será a realidade que este verme representa? Ele nunca morre, ele não pode ser queimado. Um corpo, quando morre, é comido pelos vermes na terra, e quando não há mais corpo, os vermes morrem. Mas aqui é um corpo eterno e um verme eterno. Uma consciência como um verme comendo, dizendo: tudo era verdade, eu soube e eu pus de lado e agora é tarde. Toda a eternidade. Não é isso angústia terrível? Se o fogo queimando, ardendo, causa pavorosa dor, se isso é uma figura, como será a realidade? Bem, eu não consigo mais uma vez
como alguns, buscar algum conforto na ideia de que é um simples seguir em frente apenas. Lembre-se, Abraão diz a ele, lembra-te, no versículo 25, lembra-te, o pior tormento é esse. A memória falará e nos lembrará de tudo. Talvez seja esse, não é o verme que nunca morre. Eu rejeitei a palavra de Deus, eu escolhi esse mundo. Eu escolhi as boas coisas que o prazer deste mundo passageiro, legítimas ou pecaminosas, podem me oferecer na terra. Mas agora em um lugar de punição, rejeitado por Deus por ter ignorado as advertências de misericórdia de meu Salvador. Nos é dito que ele, não nos é dito, perdão, que ele foi uma pessoa corrupta, que ele foi uma pessoa imoral, que ele foi uma pessoa desonesta. Nada disso nos é dito aqui. Interessante, não é? Apenas nos é dito isso. Ele foi uma pessoa centrada em si mesmo. E mais nada. Sabe qual é a diferença que define, de fato, a natureza de uma pessoa ímpia, ou melhor, de um pecador? Impiedade é um estágio mais avançado de pecado, mas de qualquer pecador. Neste mundo, almas eternas, pessoas inteligentes, muitas vezes, é que o pecador ele está sempre avançando nesta vida para frente, nunca para cima. Sua vida foi inteiramente centrada em si mesmo e os seus em volta. Terceira coisa que ele viu e entendeu, que a morte sela a consciência de uma pessoa. Não há aniquilação da alma. Isso é mais um subterfúgio satânico para abafar a consciência. No final tudo acaba. A alma será aniquilada. Não, querido amigo. O Senhor Jesus, naquela cruz, ele sofreu a agonia total, eterna. É difícil dizer isso, explicar isso. Do inferno. Naquela cruz ele sofreu. Ele não desceu ao inferno. Mas sofrendo toda a agonia do inferno, ele não foi destruído em sua alma. Aqui está a quarta coisa. Deus não permitirá. Não há uma porta de saída. É impossível os que estão lá passar para cá, diz Abraão nas palavras de Cristo. Veja o que ele entendeu então. Não há mudança de coração no inferno. Não é possível haver mudança no inferno. Ele percebeu que os seus irmãos logo seriam trazidos por aquela rede inexorável da vida à margem da eternidade. E todo o mal que ele fez àqueles irmãos, de alguma maneira, seria lançado sobre ele. E eles o atormentariam. Imagine estar num lugar com pessoas que desprezaram a Deus diretamente neste mundo, que maltrataram e mataram as pessoas, que roubaram, que destruíram, que mentiram, que mantiveram você no engano e na corrupção. Ou você fez tudo isso para com alguém e de repente estão ali milhões de pessoas que você enganou, sendo atormentado e odiado. Não há amor. Não há paz, não há reclusão num canto no inferno. Um lugar de tormento na mente, um lugar de tormento no corpo. Ele percebeu isso, que quem não crê no Senhor já está condenado. Que condenou essa pessoa? Então eu vou ser condenado se eu não confiar no Senhor Jesus, eu vou ser condenado se eu rejeitar o Evangelho. Não. Quem não crê, já está condenado. A salvação, Cristo veio para nos tirar desta condição e não nos lançar para dentro dela por nossa rejeição. Nós já estamos, é misericórdia do Senhor. Nós apenas seguimos para esse destino. O Salvador se interpõe em sua imensa misericórdia e diz: pare e se arrependa enquanto há tempo. Considere a glória do céu, do perdão, em comparação aos negócios e à vaidade
e tudo demais que é nesta vida passageira, você trocaria tudo isso, um breve momento, um aspecto da eternidade, pela eternidade. O tempo é um momento na eternidade. O Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, sofreu daquela maneira e agonizou de uma maneira que nem um filme de Hollywood pode mostrar, porque só mostra no seu corpo. Foi em sua alma que ele agonizou. Os mesmos termos referentes ao inferno, nós vemos sendo referidos a ele em sua crucificação, mesmo antes no jardim, quando aquelas grandes gotas de sangue começaram a escorrer. Agonia, vergonha, ódio e desprezo. Tendo ele sofrido desta maneira, você imagina que o Filho de Deus, tendo sofrido desta maneira, que Deus irá me poupar e poupar a você? Você pouparia alguém tendo a sua filha, o seu filho sofrido desta maneira? Alguém que cometeu coisas que ele foi acusado de ter feito e não fez. Imagine o Senhor ter entregado o seu filho para ser assim maltratado. E ele em um corpo real como o teu e o meu sofrido. E em sua alma a agonia tão grande que ele irá poupar um pecador não arrependido que está fora da graça de Cristo por não ter dobrado a crista diante de Cristo. Querido amigo, se a sua vida é mera religiosidade, vir à igreja de vez em quando, eu não quero lhe ofender, mas isto é uma prova de que não houve novo nascimento. Estar misturado com o povo de Deus não é de grande consequência. Haverá um momento de separação. Se não fosse o Senhor Jesus tendo ensinado isso, nós simplesmente não creríamos. Mas eu devo correr. No versículo 51, ele declara essas palavras. Estamos no capítulo 13, versículo de número 51. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Vocês entenderam? Sobre esta rede do tempo, do evangelho, no oceano da vida, atraindo pessoas para a margem da eternidade. Vocês compreenderam que não é suficiente apenas frequentar a igreja, estar no meio do povo de Deus, que é necessário verdadeiro arrependimento, entrega completa ao Salvador. Vocês compreenderam a grandeza terrível deste lugar de tormento chamado inferno. E disseram-lhes: sim, Senhor. Eu não consigo comunicar aqui os sentimentos dos apóstolos nessa resposta. Mas o Senhor Jesus Cristo, então, lhes dá uma última parábola, no versículo 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vocês entenderam o teor e a implicação do que acabaram de ouvir? Então vocês não podem guardar para si estas verdades. Como um escriba, alguém treinado e ensinado por estas verdades, vocês, por compaixão por almas, tendo em vista o terror destas coisas, o julgamento de Deus, devem ir por todo o mundo e advertir a toda criatura que se arrependam e creiam no Evangelho. Ó, queridos amigos, a pergunta diante de nós é esta: vocês entenderam todas estas coisas? As implicações destas coisas para um vizinho, um filho, uma filha, um pai, um irmão, amigos, colegas? Será que entendemos as implicações disso ao ponto de irmos lá, adverti-las e falar que há um Salvador, sim, e que Cristo é o único Redentor, e que há um dia de julgamento quando toda esta vaidade do mundo será consumida em um lugar de terror, mas que Cristo já levou sobre si e que Ele é inteiramente apto a salvar completa e perfeitamente todo pecador arrependido indo a Ele? Nós entendemos.
Bem, o que nós faremos ao final deste culto provará a nossa compreensão destas verdades. Claro, os discípulos talvez não tenham compreendido por inteiro as implicações, porque nós vemos no texto seguinte quantas coisas estranhas eles fazem ao ponto de pedir fogo do céu para consumir as pessoas. E nós falhamos muitas vezes como eles, mas eles compreenderam posteriormente. E saíram, e foram, e pregaram, e sofreram por Cristo, e viram muitas e muitas vidas transformadas. E o tempo deles chegou, e foram reunidos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra implicação, e eu não posso deixar de concluir, de mencionar ela antes de concluir. É para nós que já experimentamos a compaixão e a misericórdia de Deus aos pés do seu trono em verdadeiro arrependimento. Ele diz: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Coisas novas em qualidade e velhas em qualidade, isto é, envelhecidas pelo uso, provadas, testadas, boas, confiáveis. Aquele que ensina a palavra de Deus, todo aquele que aprende a palavra de Deus, o reino de Deus, a verdade, os mistérios do reino revelado aqui, ele não pode guardar isso para si, é um tesouro. Todo escriba é professor da lei, todo pregador, todo evangelista, em particular os pregadores da palavra, devem dispensar o conhecimento da palavra que tem adquirido com liberalidade e com variedade, uma distribuição variada, diversificada, coisas antigas e aplicações novas a velhas verdades. Nessa dispensa da palavra de Deus há muitíssimas coisas, muitíssimas verdades que tocam a nossa vida prática, a nossa alma, o nosso pensamento, a santificação dos pensamentos, a vida de oração, o evangelismo, o relacionamento entre casais, entre pais, tantas e tantas e tantas coisas do tesouro de Deus colocado aqui. E um escriba, o mestre, instruído nesse tesouro, o que ele faz? Ele tira do poço do seu conhecimento da palavra de Deus, com baldes de palavra, o tesouro da vida dada por Deus aqui para alimentar o rebanho de Cristo. Queridos amigos, quão triste é ver em muitos lugares não a palavra de Deus, mas filosofias, política, frases de efeito, declarações de ajuda, coaching sendo pregado, e não o tesouro da palavra de Deus registrada pelo Espírito. O pregador é como um pai de família que vai à despensa e alimenta e tira o que é necessário para a família: proteína e curativo, e soro, e água, e disciplina, e conforto da palavra de Deus. Está tudo aqui. Não são minhas palavras, minhas ideias, é a palavra do Senhor. Uma distribuição de ensino variada, sábia, apropriada, a capacidade de cada um a tempo. Tira do seu tesouro, do rico suprimento, do conhecimento adquirido na palavra de Deus, do tesouro, não do baú das filosofias velhas, decadentes dos homens, mas da palavra de Deus, não dos conselhos dos homens em suas escolas de pensamento, comparando uma com outra, mas da palavra de Deus, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Em 1 Coríntios, eu concluo aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 2, o apóstolo, o Senhor Jesus Cristo, reverberando esta parábola do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, quando esteve entre os coríntios, foi visitá-los e pregar pela primeira vez o Evangelho: e eu, irmãos, 1 Coríntios 2:1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, isto é, porque nada
antes de ir, me propus saber entre vós. Ele não foi lá para saber coisas. Ele foi lá para fazer saber, fazer conhecido, ensinar a eles. Senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Ele não foi lá para comparar Ulisses e Sócrates, que os gregos de Corinto conheciam muito bem a literatura. Ele não foi comparar a arte babilônica com a arte grega. Ele não foi comparar Jesus Cristo e Machado de Assis. Ele não foi citar uma miríade de filósofos e pensadores. Ele foi pregar Cristo de uma maneira clara e direta, que chocava, em certo sentido, a mente de gregos orgulhosos e intelectuais. Cristo crucificado, o quê? Um homem comum da Palestina, que estava debaixo do Império Romano, torturado e humilhado numa cruz romana pelos soldados. Paulo, você vai falar sobre isso? Não é melhor falar primeiro sobre a filosofia do mundo, em que momento, em que ponto a mensagem de Cristo entra nisso aqui, o logos de João, isso, o significado disso, daquilo mais, mas a vergonha ir direto a Cristo, e direto ao Evangelho, e urgir em estar? Sim, é isso que ele fez. Nada me propus fazer conhecido, saber entre vós, senão a Cristo. Esse é o pregador do Evangelho. Este é o chamado de um pastor, um evangelista e um pregador, um pastor da palavra. E é daqui que ele deve meticulosamente, como um cozinheiro, reunir, temperar, cozinhar, trazer e colocar diante do povo de Deus, domingo após domingo, desta palavra e não de ideias populares do momento. Eu não tiro os meus sermões das manchetes dos jornais e o que está acontecendo hoje para tentar ser relevante. Essa mensagem ela é extremamente relevante. Não há uma mensagem mais relevante do que esta, mais tremenda, atual e contemporânea do que esta. E essa é a verdade, que homens e mulheres estão descendo em velocidade para o inferno hoje e agora, se não confiarem em Cristo Jesus, clamando a Ele por misericórdia e salvação. Isso deve ser na capa dos jornais, isso é bombástico, isso é a maior de todas as realidades. Tudo mais é o corolário da existência pecaminosa de homens pecaminosos ao longo da história que se repete. É daqui que nós tiramos a palavra. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Ele é a dinamite de Deus para romper todas as barreiras da incredulidade. Oh, meus queridos, ouça essas palavras. Entendestes estas coisas como crentes, como evangelistas, como pregadores. Disse-lhe ele, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali como um soldado tendo concluído a sua missão. O Senhor da glória, o nosso Salvador, instruiu os seus discípulos e a nós. Queridos amigos, almas eternas. Se a minha apresentação desta verdade não lhe toca, parece patético, estranho, lembre-se, esta é a palavra de Cristo. Você tem em tuas mãos, você pode conferir e garantir isso. Isso irá acontecer. Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, que isso mova de compaixão nosso coração. Enquanto há vida, há esperança. Por mais duro, ignorante, obscuro, orgulhoso que seja um coração humano, enquanto há a esperança. Vamos levar o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus.